Olá, amigos! Está começando mais um podcast. Eu sou o Luciano Lorenzini, seu host para assuntos técnicos, e aqui falamos sempre de sistemas, dados, infraestrutura, plataforma e gestão ágil. E o tema hoje é inteligência de dados a serviço da ressocialização. Como que o IaaS usa painéis e indicadores para apoiar a gestão e garantir direitos no sistema socioeducativo com o apoio do BI do Prodeste. E para falar desse assunto, nós temos dois grandes convidados aqui hoje. Rômulo Teles, gerente técnico do IASES. Muito prazer ter você aqui hoje conversando com a gente. Luciano, o prazer é todo meu. Muito legal estar falando só sobre socioeducação nesse espaço. E estamos aqui para discutir. Legal. E também temos a nossa outra convidada, Aline Nogueira, supervisora de dados do Prodeste. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Eu que agradeço, Luciano. Para mim é um prazer. Estamos aqui novamente, né? Já é o Sim. segundo podcast. E muito obrigado mesmo pelo convite. Vai ser um prazer bater um papo sobre esse assunto e como o nosso trabalho tem contribuído para a ressocialização. Muito bom, gente. Vamos começar então nossa conversa. Eu vou conversar com o Rômulo, até para contextualizar quem está assistindo a gente, né? O que é o IASES, o que faz este órgão e qual que é a importância dele para a sociedade capixaba? Bom, o IAS é o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo. Ele é responsável pela política, né, de socioeducação do Estado do Espírito Santo. Ele executa duas medidas, né, a de semi-liberdade, né, que são medidas fechadas. A gente executa a semi-liberdade, a gente executa a medida de internação, medida provisória, também a internação sanção. Então, quando o adolescente é apreendido, que o termo para adolescente é apreendido, ele vai para a delegacia, depois dele ser ouvido pelo delegado, ele pode ser conduzido para ficar acautelado no instituto. Então, tem todo um processo, ele vai ser ouvido pelo Ministério Público, vai ser ouvido pela Defensoria Pública, e aí, então, vão decidir se ele vai ficar acautelado ou não. Se ele vai para uma medida provisória, se ele vai para uma medida de internação, enfim. Então, o Instituto ele é responsável por acompanhar esse adolescente uma vez que ele esteja acautelado. Então, o Instituto ele possui lá escola lá dentro, então todos os adolescentes, 100% dos adolescentes estão estudando, mesmo na unidade provisória. A unidade provisória é aquela de 45 dias. Tá. Então, nesse período, vai se decidir se o adolescente vai para a internação ou não. É um período que ele fica aguardando essa decisão. Tá. Então, durante esse período ele tem que frequentar a escola, lá ele também faz algumas atividades desportivas, ele também tem um atendimento técnico de psicólogo, assistente social, ele também tem assistência jurídico, ele faz cursos e oficinas. Geralmente os adolescentes que estão em internação, porque o período é maior do que 45 dias, então ele consegue fazer cursos, fazer oficinas, faz visita na residência. Enfim, é muito dinâmico o Instituto, né? Isso é o que a gente chama de jornada socioeducativa. Tá. O Instituto, desde quando o adolescente acorda, né? Adolescente jovem, ele acorda, ele tem toda uma jornada socioeducativa. O que ele vai fazer no de jejum, depois ele vai para a escola, depois da escola ele vai voltar, vai almoçar, depois do almoço ele vai fazer alguma atividade de recreação, ou se ele vai fazer um reforço escolar, ou se ele vai fazer atividade esportiva, enfim, atendimento técnico, que ele pode ser no período da tarde, até quando ele vai novamente se deitar. Então, o IASES ele é responsável, né, por esse adolescente no período que ele está acautelado. Entendi. Isso tudo é para tentar fazer com que ele consiga uma nova chance, que ele consiga sair desse mundo do crime, sair dessa questão de conflito com a lei, tentar ver se ele Sim. O tem objetivo, algum o apoio. objetivo final é sempre ressocializar, né? Então, todas as atividades, elas são voltadas para tentar ressocializar o adolescente. Então, os atendimentos com psicólogo, ele faz a ressignificação do ato infracional, para ele pensar no que ele fez. Então, o assistente social também ajuda nisso. Então, é uma equipe multidisciplinar, né, trabalhando com o adolescente para fazer essa ressignificação do ato infracional. Então, é um trabalho muito complexo, é um trabalho muito difícil, mexer com jovem, adolescente, né, com todos os hormônios, né, com tudo que acontece, não é fácil.
Então, é uma equipe que se dedica muito a isso, são os profissionais que se dedicam muito à ressocialização, né? Então, para a gente entender um pouco do Instituto, hoje, em torno de 2,8% a 3% dos jovens que passam pelo IASES novamente retornam ao Instituto. Como é que a gente conta isso, né? Aquele que passou pela provisória e foi para a internação, completou o programa de internação, apenas 2% a 3% daqueles que completaram esse programa de internação, eles retornam a entrar novamente no Instituto. Entendi. A taxa de recuperação é até bastante alta, né? Ela é uma taxa muito alta, né? A gente está estudando um pouco para ver o que está acontecendo, por que isso acontece. A gente tem um programa muito bacana, que é um programa de egresso, porque o adolescente, quando sai, ele tem que continuar sendo acompanhado. Então, isso a gente faz por meio do egresso, que é um programa que o governo tem, né? E aí o Instituto, então, acompanha esse adolescente. Que a gente começa a falar, que a gente fala que o Instituto ele projeta o adolescente novamente para a sociedade, né? Sim. Então, a gente tem que fazer o acompanhamento dele, ver quais são as oportunidades, empregabilidade, cursos e oficinas. A gente tem parceria com várias instituições, SEDES, SENAC, FINDES, enfim, tudo isso para buscar recolocar esse adolescente jovem no mercado de trabalho, né? Então, isso é um trabalho da equipe do Instituto e o egresso ele busca muito esse objetivo. Legal. Fazia muita ideia de como acontecia isso, não. É realmente um trabalho bem, bem É um interessante. trabalho muito complexo, assim, eu convido as pessoas a entenderem um pouquinho mais de socioeducação, né? Porque a gente tem um conceito, um preconceito, né, com relação à socioeducação. Eu convido as pessoas a conhecerem. Certo. Quando a pessoa entrar numa instituição, numa unidade socioeducativa, é, é, é muito diferente, cara. Muito diferente. Por quê? Você vai entrar, você não vai ver barulho, você não vai ver bagunça, não tem música alta, não tem nada disso. Os adolescentes, eles vão se deslocando de um local para outro, sempre acompanhado pelos agentes socioeducativos, não tem algema, não tem... Enfim, é bem diferente, tá? Tem disciplina, tem regra, né? Tudo isso entende, mas à medida que ele vai acompanhando as fases, que ele vai na fase inicial, intermediária e conclusiva. À medida que ele vai avançando as fases, ele vai conseguindo alguns prêmios, né? Então, isso vai ajudando ele a entender todo o contexto, né? Mas é um trabalho que é feito pelo Instituto, pelos técnicos e agentes socioeducativos, mas também é algo que vai muito do adolescente, né? Sim. Então, é um acompanhamento sistemático. Legal. Imagina que a operação disso no dia a dia, com tantos profissionais envolvidos e tantas unidades que tem espalhadas pelo estado, também deve ser algo bem complexo, né? É algo complexo porque você tem que montar uma jornada, né? Então, você imagina que você tem um filho adolescente, você geralmente monta, né, o dia a dia dele. Ele vai levantar, depois de levantar, ele vai para a escola, quando ele voltar, ele tem natação, ou quando ele voltar, ele vai fazer o dever de casa, ou ele precisa fazer um curso, ele vai ter esse tempo de TV, tanto que a gente fala, o menino tem que ter tempo de tela, ou de TV, enfim. Então, isso já é complicado. Agora, imagine você fazer isso para 500 adolescentes, né? A gente tem 13 unidades socioeducativas, né? Então, você organizar tudo isso e organizar o dia a dia de todos os adolescentes e jovens que estão lá, né? A gente precisa... É muito importante que a gente tenha um sistema para fazer isso. Legal. Aí vocês têm algum sistema, se eu não me engano, o Prodeste tem alguma atuação nessa parte operacional também lá, não tem? Tem, assim, a parceria com o Prodeste, cara, assim, é indiscutível do quanto que o IASES ganhou, né? A gente tem um sistema chamado CIASES, que é um sistema que já tem acho que uns 14 anos, um pouco mais, e é um sistema numa linguagem já um pouco defasada, o banco de dados, né? Então tem todas as dificuldades para sustentar que o Prodeste tem. Esse sistema ele é muito importante, que a gente faz toda a questão jurídica nesse sistema, e a gestão de vagas também. Mas aí a gente percebeu, num diálogo com o Prodeste, na necessidade da gente melhorar o sistema. Como não era possível, então a gente optou por fazer um novo sistema, uma nova arquitetura, um novo banco de dados, enfim, foi reconstruído o sistema, né? Certo. E a gente tem hoje o SAS, que é o Sistema de Atendimento Socioeducativo.
É um sistema que está sendo evoluído, é um sistema que hoje ele já entrega muita coisa para a gente consegue fazer vários acompanhamentos, né, por meio do SaaS e o CIASE, e agora a gente está empenhado aí com o time do Caio para a gente começar a desenvolver o módulo jurídico. Assim que a gente desenvolver o módulo jurídico, né, a gente vai desligar o CIASE e a gente vai ter tudo no No SaaS. SaaS, legal. O SaaS hoje a gente já está bem maduro institucionalmente, né? A gente faz vários acompanhamentos, a gente sabe documentação do adolescente, todas essas jornadas que eu falei, a gente cadastra isso no SaaS, isso que é interessante, desde quando o adolescente, os técnicos, um dia antes ou amanhã monta a agenda, né? E aí, então, tudo isso é cadastrado no SaaS, então, todo esse acompanhamento da jornada a gente tem dentro do SaaS. Então, a gente sabe o que o adolescente vai fazer, onde o adolescente está, o que ele está fazendo, tudo por meio desses cadastros que são feitos no SaaS. Entendi. Isso é interessante porque gera o que é o mais importante, né? Que são gerar dados para a gente, Sim. né? A vida deles está cadastrada Tá ali, tudo né? ali. Tudo. O adolescente, quando ele entra, a gente tem toda a documentação. Se o adolescente não tem documentação, o IAS providencia isso. Olha. A gente faz os pedidos. Não tenho certidão de nascimento, vamos pedir segunda via. O IAS pede segunda via. Uma vez a segunda via sendo entregue, a gente tira a identidade do adolescente. A gente está, acho que, 2 equipamentos dentro do Instituto, tirando a identidade dos adolescentes. Eu acho que é um convênio, não tenho muita certeza, com a Polícia Civil. Então, a gente tira a identidade do adolescente, leva para fazer carteira de trabalho, leva para fazer título de eleitor. Agora a gente está empenhado a tirar o título de eleitor dos adolescentes, porque a gente vai ter o processo eleitoral esse ano. Sim. Então, tudo isso a gente tem pelo SaaS. Se eu chegar lá agora e clicar, saber quantos adolescentes no IAS estão sem documentação nenhuma, eu entro no painel, no BI, e eu consigo acompanhar. Dos 100%, né, 95% dos adolescentes têm documentação. Rômulo, por que não é 100%? Por conta da provisória. Às vezes o adolescente fica com a gente 15 dias, 16 dias, e não é o tempo suficiente para a família entregar o documento dele. Sim. Então, a gente pega esse documento, escaneia e coloca dentro do sistema. Toda a documentação a gente escaneia e coloca dentro do sistema. Bacana. Então, tudo é por meio do SaaS. Massa. Aline, deixa eu te perguntar. A gente estava falando um pouco aqui do sistema do operacional do dia a dia, mas quando que a parte de inteligência de dados e de BI começou a entrar nesse ciclo, nessa etapa com o IASES? Essa parceria nossa com o IASES, ela, se eu não me engano, ela começou em 2014. Foi uma das primeiras tentativas, né, que a gente teve de iniciar um trabalho em cima de inteligência de negócio, né, o BI, como as pessoas costumam conhecer. Então, nós iniciamos em cima dessa base, era o CIASES, era o sistema que tinha, né, anteriormente, e o Prodeste, assim, que quando o IASES nos procurou, nossa área começou a fazer um estudo do que tinha cadastrado, né, toda a base de dados, para levantar requisitos ali e começar a montar painéis de gestão, né, porque hoje o painel, ele te proporciona não apenas até trazendo um pouquinho do mercado, às vezes o pessoal, né, eu quero um gráfico, eu quero um painel. Não, é muito mais do que isso. Realmente é entregar uma ferramenta completa que vai fazer com que a área de negócio possa tomar decisões com base realmente em dados. E ali nós iniciamos, e aí foram vistos questão de qualidade de dados, né, ao longo do processo. O que foi bacana, que o IASES pôde avaliar um pouco mais o que estava sendo cadastrado, a forma como estava sendo, e foi também meio que retroalimentando toda a questão da especificação e melhorando a qualidade também de sistema, fazendo talvez com que até hoje, desenvolvendo, né, o novo sistema que é o SaaS, eles pudessem levantar especificações até um pouco melhor. E aí Legal. nós iniciamos com o projeto de inteligência por volta de 2014, foi feita uma primeira tentativa, tivemos que aguardar algumas iniciativas internas, até por conta da qualidade dos dados, mas por volta de 2017 que a coisa engrenou mesmo, Legal. e os projetos foram sendo feitos, a equipe lá do Rômulo, o pessoal foi demandando, e a gente foi fizemos as primeiras análises e fomos entregando aos poucos. Já temos mais de 10 anos nessa... mais de 10 anos entregando projetos de análise de dados, de inteligência de negócio, para amparar as tomadas de decisões lá da equipe, lá do IASES. Devo ressaltar, né, que o IASES, né, foi o primeiro instituto socioeducativo do Brasil
até um painel de BI, né, e Olha. um painel de socioeducação. À época, a gente incorporou no site do IASES, né, então a gente fez o primeiro observatório. Devo dizer também que foi o primeiro observatório do Estado do Espírito Santo, né, que Verdade, foi o a primeiro. gente Foi o pioneiro aconteceu, aí. Foi. foi assim, muito legal, porque a gente fez um exercício, porque para ter as informações de BI, a gente precisa ter uma base consolidada, né? Tem que Isso é um estar o princípio operacional importante redondinho, demais. senão... Não tem como você trabalhar com BI se você não tem uma base consolidada. Quando eu entrei lá, a gente tinha mais ou menos uns 38%, né, de preenchimento, e a gente chegou a mais de 95%, com o trabalho de semanalmente dar uma olhada nos formulários, o que não estava preenchido. A equipe lá fez uma rotina, então a gente comunicava às unidades, olha, esses dados aqui, está faltando telefone, está faltando endereço, data da ocorrência, enfim. Então a gente faz isso semanalmente para a gente buscar os dados. A gente conseguiu levar mais de 90%, bem mais de 90%. Entendi. E aí foi possível, então, que a gente usar o caso Aham. de uso. Aí a Alina falou assim, não, o IAS está bem organizadinho, vamos fazer o caso de uso. Aí foi Aí bacana. engrenou mesmo, aí né, conforme foi especificando, Sim. a equipe foi detalhando e foi criando, né, e fazendo essas publicações. Ao todo, foram mais de 40 painéis. 40. Mais de 40 painéis nessa jornada É toda. bastante coisa, gente. Mais de 150 usuários Exatamente. nessa jornada acessando. E esse ano mesmo, acho que 2026, a gente já teve por volta de uns 20 painéis. Um pouco mais, é porque a gente fala mais de 40, né? Porque também você tem os testes, tem as publicações, a gente fala mais questão de produção. E, assim, é só 26, mais de 20 só fazendo publicação e entregando. Então, Nossa. é muito bacana, é muito bacana. E o legal é que a gente envia, o pessoal analisa, volta, a gente corrige, e aí a ideia, e o bacana também, assim, a gente fala que o sucesso da área de inteligência de negócios, para gerar o resultado para a área, né, o envolvimento deles é fundamental. Sim. Então, o IASES, em todos os projetos, todas as demandas deles, eles se envolviam, realmente estava ali semanalmente, atuando, fazendo verificação, conferindo. A gente pontuava algumas questões, eles estavam prontamente ali disponíveis para fazer essas validações. Então, o envolvimento da área de negócio, ela diz muito sobre o produto que vai ser gerado de BI, entendeu? Então, assim, esse é um dos diferenciais desse trabalho com o IASES, o envolvimento da área deles. Não adianta um painel bonito se ninguém tá usando, né? Não adianta, não adianta. E às vezes você faz um painel bonito e ele não diz muito, não responde muito sobre as minhas questões, sobre os meus problemas, porque o painel ele tem que conseguir responder as dúvidas que realmente tem, a gestão que você faz, você tem várias camadas de gestão. Você tem uma gestão mais estratégica, uma gestão mais tática. Então, se o seu produto final, se o seu painel não entrega, esse seu dashboard não fornece KPIs, esses indicadores que vá dar apoio aos gestores, não adianta também ele ser bonito, entendeu? Mas essa questão dele responder essas dúvidas depende totalmente, de fato, desse mergulhar na questão do problema, do analista de dados, né, a gente por parte do Prodeste da nossa equipe, e do envolvimento da área de negócio, que eu acho que é uma dos grandes segredos do sucesso desses mais de 10 anos e dos resultados que foram alcançados junto com o IASES. Eu concordo. Assim, logo no começo, a gente fazia um determinado painel que atendia a gestão. Autogestão, no caso. E aí, então, a gente tem o hábito, né? Perguntar qual é a dor, né? Qual é o seu problema, né? Então, e aí a escola falou, ficou muito legal, né? Mas não está respondendo. Então, assim, você pode fazer com os mesmos dados, né? Você fazer um painel que chega lá na ponta, que hoje a gente tem um painel que chega lá na ponta para o gerente da unidade. Desceu o nível pro tático também. Exatamente. A gente desceu lá, então, assim, o gerente da unidade, ele entra no painel dele, ele sabe hoje quantos adolescentes tem, simplificar, precisar de contar, enfim, já está ali todas as entradas, sabe onde cada um está, onde está alocado, né, dentro de qual casa que ele está, sei lá, quais adolescentes, lembra do prazo de 45 dias? Sim. O painel já mostra para gente quais adolescentes que estão para vencer esse prazo de 45 dias.
Tem uns adolescentes que eles não podem fazer saída externa. Lembra que eu falei que são as fases? A fase Sim. inicial ele não faz saída externa, né? Uhum. Ele tem que... Então, ali eu tenho ali a relação dos adolescentes que não podem fazer saída externa, né? Então, tudo isso, o gerente da unidade, né, e o sócio educativo e também de segurança, eles conseguem tudo isso olhar no painel e entender o que está acontecendo. Então, assim, a gente fala que é a gestão na mão mesmo. É E muito importante. e esse é legal também que o Romulo está pontuando, porque lá no começo, quando eles vieram, precisamos, né, porque ver esses dados de uma forma analítica e tudo. E porque realmente as pessoas têm os dados em sistema, mas é um ponto cego quando você não usa desses Sim. dados para fazer uma gestão inteligente. E aí, na necessidade, esse desdobramento de você estar gerando painéis para gestores de unidade foi muito bacana, porque nós falamos até assim, pera lá, vamos fazer primeiro uma gestão completa, e a equipe do Rômulo, que é uma gestão mais de estatística, eles possuem a visão completa do negócio do Uhum. IASES, então nós começamos a fazer painéis voltados para uma gestão muito mais completa, Tá. e depois, né, foi como realmente uma árvore, mais completa, e depois foi tirando pequenas visões, descendo, né, a questão da gestão, para quem eu estou entregando esses números, para quem a gente está desenhando o painel. E o IASES foi coordenando, não, agora a gente precisa entregar essa porção que já está modelada, já está validada, porque tem isso também, você faz um painel e sobe, o negócio do IASES são dados muito sensíveis e são muito importantes para essa tomada de decisão. Então, assim, você tem que validar. Quando nós fizemos primeiro para a equipe deles, foi muito bacana, porque eles fizeram um estresse de testes e validações que Uhum. trouxe uma maturidade, fazendo com que eles pudessem falar assim, não, agora nós vamos fazer uma visão para gestores de unidade. E com muita tranquilidade, Sim. esse painel foi entregue seguro das informações, sem contar os desdobramentos que esses painéis foram trazendo, com treinamentos e outras coisas, na atividade diária de gestão interna Sim. deles. Você falou lá atrás a palavra retroalimentação, que ficou na minha cabeça, que eu acho que faz todo sentido aqui, né? O painel inicial ou os iniciais serviram tanto para o IASES ter uma noção de se o cadastro estava bom, o que a gente pode fazer internamente com os servidores para poder melhorar esse cadastro, fazer mutirão, como você falou, para levantar o Isso. documento, como também imagino que também serviu de input para o time que toma conta dos sistemas operacionais e do SaaS, né? Para Sim, poder sim. fazer melhoria, não está cadastrando errado, precisa de tal visão, precisa de tal cadastro, para Aham. poder trazer dados mais consolidados, para conseguir fechar, para ir para o próximo passo, Sim, para ir para o exatamente. próximo perfil de demanda. E Uhum. isso vai ao longo dos anos. Então, o painel bem gerido e bem cuidado acaba também fazendo com que todo o resto do Uhum. ecossistema ali melhore junto, né? Sim, é porque às vezes assim a necessidade no momento ela é mais direcionada para um caminho de análise, Uhum. mas assim já é por padrão o analista de dados e a nossa equipe ela trabalha muito assim. Nem sempre a demanda pontual que está sendo feita ali às vezes não é só aquilo, porque quando você vai para o modelo analítico, você tem que ter um olhar, deixa eu dar um passo atrás e enxergar que como que os dados estão. Então a gente sempre fazia questão, e por boa prática, isso é muito bom, varre o negócio inteiro. Então, quando a gente, né, eu falo varre no sentido de vamos botar a mão nos dados daquele negócio todo para analisar e levantar esses dados na forma como ele está organizado. Então, com isso, foi possível verificar e analisar e, na verdade, analisar entregando né, para o IASES, como estavam de fato aqueles dados nos seus cadastros. Às vezes era uma informação que eles tinham o desejo de que quem cadastrava aquela informação, quem cadastra, era um desejo dele que aquela informação tivesse sempre preenchida, e às vezes o sistema não estava permitindo, porque era também um sistema muito antigo, Sim, né? sim. Então, isso foi muito bacana, que fez com que eles pudessem ver o que estava, a qualidade do dado, e fez com que eles pudessem demandar da área de desenvolvimento de sistemas uma apuração melhor, especificações melhores e refinando o sistema, que inclusive eu acho que o SaaS hoje está sendo tem nem como comparar, acho que ele está sendo construído com uma visão extremamente mais avançada, Sim. talvez, Sim, do que sim. estava antes.
A gente hoje tem o SAS hoje ele tem uma visão muito aprimorada, se eu posso usar essa palavra, É uma boa por palavra. conta das experiências, né, de análise que a Aham. gente teve. Isso é muito importante, que a gente começou a verificar, opa, mas tem um ponto aqui, como é que a gente vai coletar esse Ah, dado lá na frente? Precisa de colocar determinado campo, porque esse campo vai gerar essa resposta aqui para a gente. Isso é muito, muito mesmo. isso é Massa. muito legal. Você vê que a parte analítica, como você disse, ela não só entrega os números, mas ela gera um trabalho por trás Uhum. de alimentação, de melhoria de sistema, né, da parte para o próprio órgão, que é muito bacana isso. Melhora o processo de É, negócio como um todo. melhora o Sim. processo como um todo, Sim. exatamente. Aline, eu queria, aproveitando que o podcast tem um viés um pouco técnico, se você Uhum. pudesse explicar rapidamente como é que funciona mais ou menos esse trabalho de BI? Como é que funciona essa lógica de pegar os dados, de tratar e de montar? Que ferramenta que usa? Que técnica que vocês usaram especificamente aqui Aham. para o BI? Tá, hoje no Prodeste, a nossa gerência, ela trabalha com dados, hoje a gente está expandindo também para outras ferramentas, mas basicamente vou focar no nosso carro-chefe lá, né, do que a gente trabalha, que é a solução da Microsoft, que a gente trabalha nesse longo tempo todo. Uhum. Então, basicamente, a gente tem acesso, né, quando um órgão chega, a gente precisa da permissão dele para ter acesso a esses dados, então, eles concedem essa permissão e a gente faz todo o pipeline de dados, que pega desde a engenharia de dados. Uhum. Então, a gente faz toda essa extração, coloca esses dados posicionados em um outro servidor apartado do sistema, porque isso é muito importante para que a gente não onere e não afete o sistema operacional, que é o que, né, que tem o dia todo ali, tem Sim. gente trabalhando. Então, com esses dados no nosso servidor dedicado à área de dados, a gente faz toda a limpeza desses dados, né? A gente tem que fazer toda a organização e modelagem, diferente de um sistema transacional, onde você tem uma modelagem mais normalizada, Uhum. a gente tem uma modelagem mais desnormalizada para o modelo analítico. Então, a gente tem que organizar esses dados nesse formato e fazer um pipeline para que isso seja agendado e executado de tempos em tempos. Esse processo, hoje, quando você vê, né, numa equipe trabalhando, é 80% do esforço. Só que a gente costuma falar que é a parte que ninguém vê. Uhum. É o subterrâneo Como diz no iceberg, o que você está vendo do painel é só a pontinha, pontinha mas do o iceberg. pior está por baixo. Porque a gente tem que fazer com que isso funcione todos os dias, que essa execução, ela tem um tempo. Existem rotinas que ela levam por volta de 4, 5, 6, 7 horas, não é o caso do IASES. Uhum. Então, até nisso, você tem que programar uma janela de execução, então a gente tem que estar sempre respeitando também os horários dos nossos servidores. Então, é feito todo esse pipeline. Então, os dados são trabalhados, modelados, até que a gente faz um modelo em si analítico, que é um cubo, né? Para o pessoal que está mais aí, que é da parte mais técnica, a gente trabalha no formato de cubo, onde você analisa as mesmas métricas sob diferentes perspectivas, né? Usa fato e dimensão ainda? Usa Isso. fatos e dimensões, Legal. principalmente quando os modelos são muito robustos, quando você tem a volumetria muito grande, você modelar nesse formato, na técnica, né? Que BI é uma técnica. Então, quando você coloca na técnica, você ganha performance. Muitos projetos, às vezes, as pessoas ferem um pouco isso, porque, de fato, você, às vezes, não vai ter uma sensibilidade quanto à performance, entendeu? Você não vai perceber tanto o impacto disso. Mas quando você vem trabalhando com grandes dados, casos de IaaS e outros sistemas que o Prodeste tem, e que a gente teve a oportunidade de trabalhar, se você não aplica a técnica correta, você pode ter certeza, pode rodar um ano, mas no segundo você já vai começar a ter problemas de performance. Aí eu não sou de infra, mas aí eu saio em defesa deles, que nem sempre o problema é infra. Uhum. Entendeu? Então, assim. Pode ser lógica também. Pode ser lógica, pode ser organização. Então,
Nesse ponto, eu vou sair em defesa do pessoal, porque senão não é só, põe mais disco, põe mais memória, não é só isso. Sim. Então, a gente organiza até que, de fato, chega no painel, onde a gente transforma o dado, de fato, em informação e entrega. E esses dados têm que estar todos, a gente fala, significados, entendeu? Algumas ferramentas, por exemplo, a gente já utiliza muito o Power BI. O Power BI, ele tem uma camada analítica ali embutida nele. Em alguns casos, a gente utiliza, ok, como eu disse, dependendo do projeto, super atende, mas realmente quando você tem modelos com uma volumetria muito maior de dados, você tem que fazer uso de ferramentas específicas analíticas que vão estar rodando dentro de um servidor para que você tenha performance. Entendi. E isso tudo é orquestrado para que os painéis estejam ali atualizados na periodicidade que a área precisa realmente para fazer sentido para ela. Nesse caso, o Power BI ele fica só de front e qual servidor que vocês usam embaixo? Do É o servidor. Analytics Server? O análise serve. A gente usa a solução de dados da Microsoft, Legal. que a gente trabalha com bancos. Os nossos servidores de banco estão em SQL, mas, obviamente, a fonte, trabalhamos com as fontes mais diversas do cenário de tecnologia, de arquivos a próprio formato de banco. E trabalhamos com isso, trabalhamos hoje em dia com Airflow para fazer a parte da engenharia e temos também projetos de integration, os dois ficam meio paro a paro ali do questão uma equivalência, na verdade, né, de ferramental na parte de engenharia de dados e extração, tanto Airflow como integration, o análise service e o em Power BI para fazer essa camada de visualização. Hoje, nossa equipe ela consegue atuar bastante aí a gente brinca que a gente é um full stack dados. Um stack de dados, né? A gente pega de ponta a ponta, é do dado cru, extração, então tem a parte da engenharia, modelagem, até entregar o produto final, né? Certo. Fora os braços para ciências de dados e o filho mais novo aí que está vindo, que é a inteligência artificial. Sim, tem de tudo. Vão ser as evoluções do IaaS em breve. Gente, estou colocando aqui, anotei a inteligência artificial. Minha chave. Hoje, né? Hoje não tem como sem. Sim. Legal. Romo, uma das coisas que um BI mais traz é dados para tomada de decisão. Acho que é um dos principais ganhos que a gente tem. Como que o BI tem trazido resultados e ajudado vocês com tomada de decisões? Você pode dar algum exemplo para a gente? Como é que isso tem vindo ao longo dos anos? Sim, vou dar um exemplo. A gente tem lá, dentro do módulo do SaaS, a gente tem um módulo de segurança, né? Que todas as ocorrências que acontecem dentro do Instituto, a gente registra no que a gente chama de RCO, que são as ocorrências que acontecem lá dentro. Então, essas ocorrências, a gente tem um painel que acompanha essas ocorrências. E a gente tem um time de uma gerência de segurança que acompanha tudo que acontece nas unidades por meio desses painéis. Entendi. Então, o que a gente tem lá? A gente tem lá os dados por unidade, qual tipo de ocorrência, qual horário da ocorrência, qual o dia da semana da ocorrência. A gente sabe qual o tipo de ocorrência que está acontecendo mais, que está acontecendo menos. Então, com essa informação, com esses dados, a gente consegue, então, fazer análise, o time consegue fazer análise e ver o comportamento. Dando um exemplo, a gente tem um grupo de intervenção rápida, que é a CAESP, e aí eles começaram a verificar que uma determinada parte da unidade ela estava demandando mais ocorrências do que o normal. Né? Então, aí a CAESP se antecipou a isso, né? Foi na unidade para entender o que estava acontecendo. E aí eles perceberam que realmente a presença da CAESP fez com que as coisas diminuíssem a tensão, né? Que as coisas começassem a andar de uma forma mais normal. Então, assim, foi importantíssimo para evitar, quem sabe, um problema, uma agressão dentro da unidade por conta dessa análise de dados, né? Que foi feita. Até para analisar um padrão histórico, ver o que está acontecendo. Isso que é o mais importante. Legal. Como a gente tem os gráficos de linha, né? Eles ajudam muito a gente a perceber tendências, né? Então, a gente começou a verificar como é que estava a tendência. Falei assim, olha, já tem 1 mês, 2 meses, enfim, 1 semana, 2, que isso está com a tendência de crescimento. A gente não está vendo um comportamento, né? Falei assim, foi um comportamento de pico e caiu. Falei, não está. Então, vamos lá ver e investigar o que está acontecendo em loco, né?
porque por si só os dados não respondem todas as questões, né? Incrível. Então, Uma série histórica. exatamente. Como a gente tem uma série histórica bacana, então a gente Uhum. eles começaram a acompanhar isso. E a gente faz isso não só para a parte de segurança, para a parte técnica é a mesma coisa. A gente tem BI que a gente acompanha o acompanhamento dos adolescentes pelos técnicos, né? Então, Uhum. o adolescente ele tem que ter atendimento psicólogo, assistente social, pedagogo, né, e o assistente jurídico. Então, o gerente da unidade ele consegue entender se está sendo ou não feitos os atendimentos. E aí o que é legal, o gerente ele consegue chegar pela manhã, né? Ele sempre tem uma pessoa que ajuda ele, já coloca lá o BI e fala assim, olha, a gente está percebendo que a gente não está conseguindo fazer as movimentações para atendimento técnico, né? E isso está sendo recorrente. O que está acontecendo? Então, você consegue verificar o histórico, não é algo pontual, né? Assim, porque se for pontual, você acaba perdendo, né? Uhum. Ah, pô, aumentou, caiu 20%. Ah, legal, caiu 20% hoje. Mas caiu 20% de quanto, né? Uhum. Né? Entendi. A gente quebrou essa tendência? Não, não quebrou, caiu, mas ainda está com tendência de crescimento. Então, assim, o BI ajuda muito isso no dia a dia da unidade, para fazer esses acompanhamentos. Então, assim, para a tomada de decisão é muito importante. Não, eu imagino que com esse tipo de análise de série histórica mudou um pouco a cultura nessa análise de dados, né? Uma coisa que era mais reativa ao longo do tempo foi sendo Sim, cada vez mais preditiva, cada vez mais assertiva nessa linha. sim, sim, sim. E não só preditiva, mas também para análise de todo o contexto, né? Hum. Por conta dessa cultura do que foi estabelecido dentro do IAS, a gente tem, de 2 em 2 meses, um colegiado gestor, que é onde é feita uma reunião para avaliar, né, os indicadores do Instituto. Então, começamos a eleger alguns indicadores. Pô, como é que vocês elegeram? Por conta do BI. A gente começou a ver, olha, esses indicadores aqui são importantes, a gente está acompanhando. Hum. Então, a gente consegue, de 2 em 2 meses, sentar todas as unidades e ver, falar, olha, qual é o nosso cenário hoje? Né? Qual é o cenário dos atendimentos técnicos, de escolarização? Qual é o cenário das ocorrências? A gente consegue entender, por exemplo, por que determinado adolescente não está tendo atendimento médico, Uhum. né? E a gente verificou, olha, não está acontecendo atendimento médico aqui e tal. Aí a gerente da unidade falou assim, olha, não, o que aconteceu foi porque nós tínhamos uma deflagração no bairro, que este bairro tinha unidade de saúde que era responsável por atender os nossos adolescentes. Então, a gente não conseguiu levar os adolescentes. Entendi. Então, entendeu? A gente consegue acompanhar, falar assim, então não é algo nosso, não é algo que está acontecendo lá, a gente não está Foi acompanhando, a gente algo está... externo, né? Exatamente. Então, a gente consegue acompanhar isso, né? E falar assim, olha, Legal. o que a gente vai fazer a partir daí? A gente acompanha, a gente Uhum. aguarda, enfim. Então, ele hoje no Instituto, eu não vejo assim, uma tomada de decisões, né, assim, não do dia a dia, de decisões importantes, sem o acompanhamento do BI, né? Acho que não tem como. A gente vê muito isso. Né? Uhum. Tanto que acho que vocês têm lá o histórico nosso de acesso, o Tem. histórico lá de acesso Se eu não me engano, desde 2019, foram mais de 150 mil acessos nesses mais de 10 anos, né? Sim. Aos painéis diversos que foram Uhum. gerados, entendeu? Com mais de 150 usuários, né? Como eu tinha dito, é muito usado. Eles realmente utilizam diariamente os painéis, os projetos que foram feitos. Foram bem feitos. Massa. Bem feitos que eu digo assim, Bem foram usados. bem usados, Aham. no sentido de dar esse apoio para o negócio deles no geral, Uhum. entendeu? É algo imprescindível hoje em dia. Não, Não não dá para tem ficar como, sem. não tem como. Assim, só para a gente ter noção, às vezes a gente conversa muito com os gerentes de unidade, a gente não tem noção do quanto que a gente faz. Não tem, né? Uhum, E não estou falando do IaaS, estou falando enfim, do serviço de forma geral. Uhum. O IaaS ele tem em torno mais ou menos de 500 adolescentes acautelados, né, em média, e aí por mês. A gente, a gente faz movimentação dos adolescentes. O BI mostra para a gente. A gente faz em 12 meses aproximadamente 2 milhões de movimentação. Nossa. É muita coisa. Isso eu estou falando movimentação, a gente só conta a ida do adolescente. Levar adolescente para a escola, levar adolescente para o médico, levar adolescente para fazer outras atividades,
levar o adolescente para alimentação é muita, 2 milhões de movimentação. Sim, Então, sempre acompanhado por alguém. Sempre acompanhado. A não ser que os adolescentes que são da conclusiva, eles já têm mais liberdade de locomoção, né? Que eles vão sozinhos, né? Ou a gente não vai até lá, a gente fica na visada, né? Sempre observando a movimentação dele, do outro agente também. Então, assim, é uma quantidade absurda de movimentação, né? Ali a gente consegue saber, por exemplo, como é que está indo os atendimentos médicos do adolescente. Eu tenho um histórico, o BI me dá o histórico. Se chegar lá, eu não estou tendo atendimento, por exemplo, ou não estou tendo todos os atendimentos que eu preciso. O BI me mostra, naquele adolescente, quantos atendimentos ele teve por cada categoria durante o mês, durante o período que ele teve aqui. Se ele teve um atendimento numa unidade, foi para outra, a gente resgata tudo isso. Então, assim, a gente tem todo o histórico do adolescente até para entender o adolescente e ajudar na construção daquela jornada. Então, assim, não tem, por isso que eu falo, não tem como hoje a gente, o IASES continuar funcionando, né, sem ter essa bússola o tempo todo mostrando para a gente para onde a gente deve ir. Legal. E é legal, assim, só complementando o que o Romulo disse, o painel, às vezes a pessoa pensa assim, vamos fazer um painel e publicar, como se fosse algo estático. E, de fato, não é. Apesar de a gente ter, por exemplo, mais de 40 painéis deles, os painéis você pode fazer tanto inclusão de novos objetos quanto novas abas. E aí, é muito natural, principalmente projetos como os deles, que têm mais de 10 anos, coisas que eram analisadas, né? Alguns setores, alguns indicadores que eram analisados há 10 anos, hoje ele já performa tão bem, já é algo tão internalizado na cultura do órgão, né, do instituto, que hoje em dia talvez nem faça tanto sentido. Naquela época fazia sentido porque eles estavam numa curva de melhoria dos dados ou algo desse tipo. Hoje já não faz talvez tanto sentido. Então, às vezes, muitas análises, muitos objetos, muitos gráficos, né, muitos indicadores são retirados e outros novos são incluídos de acordo sempre, porque isso é vivo, né? A necessidade de análise da gestão, constantemente ela muda. Ainda mais eles que estão sempre tendo que acompanhar uma legislação muito rigorosa. Sim. Então, vira e mexe, você precisa fazer adequações para que você possa conseguir acompanhar, implementar alguma questão legal. Então, assim, apesar de ter esse quantitativo, antes, talvez, um painel nasceu com uma, duas, a gente chama de abas, né? São telas dentro de um mesmo objeto. Mas muitos desses, depois acaba tendo 5, 6, que são manutenções e incrementos, né? Implementações que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Inclusive, para o CNJ, acho que teve uma questão aí de vocês. A gente tinha uma questão do CNJ, e aí do STF, né, de que a quantidade de adolescentes só poderia chegar a 15% da lotação, né? Se é 100, pode ter 115. Certo. E aí, isso por conta de uma ação que foi feita da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. E então, na hora disso, foi feito por meio de liminar, 15%, e depois foi feito o julgamento do STF, então decidiu que a unidade não pode extrapolar 100% da sua capacidade. Isso não é para o Espírito Santo, não, para o Brasil inteiro. Certo. E aí, justamente nessa decisão do STF, né, salvo o melhor juízo, eu acho que foi o ministro Fachin, mostrou, né, e falou do observatório do IASES, né, dos dados do IASES que apresentavam toda a gestão, porque lá a gente tem a quantidade de vagas e a quantidade de adolescentes acautelados, né, e colocou como uma recomendação para todos os outros estados que adotassem também o observatório, para que eles pudessem, então, a sociedade, de uma forma geral, acompanhar, né, como é que estava os adolescentes acautelados dentro da instituição. Então, isso foi muito bacana. Isso mostra efetivamente, né, que como o observatório, como o BI foi importante para direcionar essa política. Eu digo não só essa, tá, Luciano? Assim, a gente percebia porque a gente tem muita percepção, né? Mas aí o painel da outra tira a gente dessa percepção para ter... Sai do feeling, vai pro dado. Exatamente. Então, assim, o IASES, hoje, eu costumo dizer que o IASES ele é um orientador de políticas públicas para jovens. Hoje a gente tem dados para orientar.
A gente sabe quais são os bairros de cada município, né, que mais projetam adolescentes para o Instituto. A gente sabe qual a idade que eles entram, qual a escolaridade que eles entram. A gente sabe que hoje e olha que legal, a pandemia mudou um pouquinho esse perfil, mas muito pouco, mas mudou. A gente não tinha adolescente do segundo grau, né? Então, cabelo branco denuncia, né? Acho que é ensino médio, Ensino né? médio. Ensino Isso. médio. Não tinha muito adolescente de ensino médio. Hoje a gente tem um pouquinho mais de adolescente de ensino médio. Então a gente está até tentando ver o que está acontecendo. Mas a maioria dos adolescentes que chegam no Instituto, a grande maioria, eles são defasão, né? Defasão entre aonde ele deveria estar na série com a idade dele, em média de 3, 4 anos. Entendi, de repetência, né? Exatamente, tanto pela evasão escolar, que é muito Uhum. grande. E a gente verificou que era na quinta série, sexta série, né, que esse adolescente estava se evadindo da escola. A gente começou o movimento com o município, fizemos um caso com o município de Serra, em que, então, por meio dos dados, a gente começou a verificar quais eram os bairros que mais encaminhavam adolescente. Então, começamos a fazer todo o mapeamento, a gente está nesse processo, né, com o município de Serra. A gente fez o feedback para os municípios por meio dos painéis, que o adolescente, quando ele entra, a gente informa para o município, ó, entrou um adolescente aqui do município, tudo. E quando ele sai, lembra do egresso que eu falei? Sim. Ele faz essa comunicação, o egresso está voltando, né, para a área dele. Então, isso sempre é uma comunicação por e-mail. Hoje a gente está lançando uma nova ferramenta por meio de BI, em que os municípios vão acessar o BI deles. Olha, por município. Por município. Então, o município vai Incrível. saber quais são os bairros dele que ele deve fazer ação. O Uhum. município vai saber quais são os adolescentes que ele deve buscar, né? E com isso ele consegue ajustar, né, a política dele para a juventude, para essa juventude que está entrando no IASE, para ver como é que eles conseguem. Então, assim, isso só é possível por meio, primeiro, da alimentação que a gente tem, mas Uhum. porque eu tenho um BI que me mostra tudo isso. Uhum. Que consegue mostrar qual é o bairro, se está aumentando, se está diminuindo, né? A gente consegue fazer toda... Sim. Assim, é importante demais a gente ter essa visão enquanto política pública. Sim. O IAS, os dados dele hoje, as pessoas conseguem acessar. A gente lançou até o observatório novo, observatório.ias.es. A gente trabalha muito lá com os painéis, né? Uhum. E a gente tem muito infográfico também. Então, assim, são ferramentas importantes demais para a sociedade, de forma geral, acompanhar. É muito legal ver essa curva de maturidade na área analítica, entendeu? Porque você tem uma jornada acompanhada. Não é exatamente você ter um número agora do que aconteceu num período curto, muitas vezes. Mas você começar e acompanhar te dá uma maturidade futura sensacional. Sim. É muito legal ver isso. De melhoria do processo a uma gestão afinada, ao ponto de, como você falou, contribuir para a política pública, para avisar para o município onde é que estão os problemas, onde é que está mais incidência. Isso realmente deve ser algo que eu imagino que deve ter pouquíssimos lugares do Brasil que faz algo tão profundo como aqui. Eu acho que assim, a maturidade que o Instituto, né, e que o governo do Estado atingiu com relação aos dados da socioeducação, ela é muito grande. E aí a gente tem que dar os créditos, né? Isso grande em parte do esforço do Prodeste, porque sempre nos auxiliou, sempre foi parceiro, tanto no desenvolvimento do software, também como na questão do BI, né? Quando a gente pulou na frente, falou, vamos junto, vocês toparam, né? Foi muito legal ali, né? Vamos embora. Vamos embora. E aí falou assim, não, a gente vai ficar full time e tal, então a equipe ficou muito comprometida, foi um momento muito bacana. Então, assim, a gente deve muito isso ao Prodeste, né? A todo o profissionalismo lá dos servidores, que é muito bacana. Então, não teria como dar errado uma parceria, o IAS e o Prodeste. Foi muito legal. É muito bacana, né? Não, sem condições. Excelente. Realmente, o retorno e envolvimento é aquilo que eu disse. Se a área se envolve, o sucesso realmente ele vem. Não adianta. A gente que é de TI, a gente tem muito isso. Muitas vezes não é só ferramental. A ferramenta por si só, ela não te entrega, né? Sim. Se não fosse a área de negócio ditando, nos coordenando no que ela tem de necessidade, quais são as dores de gestão,
vamos supor que um analista ele pode levantar um painel com qualquer número. Qualquer- Sim, mas Sim. e daí? Resolve o quê? O envolvimento, a parceria realmente é fundamental. Inclusive, eu acho que vocês estão fazendo até compartilhando, né, um pouco com outros estados, se Sim. eu A não me gente, engano. semana passada mesmo, eu tive uma reunião com o Ceará. Assim que a Olha. gente lançou o nosso observatório, o Ceará fez contato. No outro dia, não, eu já vi aqui, eu quero fazer uma reunião, quero ver como é que funciona e tal. Então, a gente teve uma reunião com o Ceará para mostrar. Eu já tive a oportunidade de ir para o Acre para tratar um pouco dessa questão de gestão de dados. Estou indo para o Acre novamente agora em junho, e aí eles estão organizando um setor de estatística. Aí eu já até brinquei com eles, falei assim, não, estatística não, a gente não faz estatística, se faz estatística é estatística, né? A gente faz outra coisa, a gente faz análise de dados, a gente trabalha informação, né? Ela falou assim, é mesmo, né, irmão? Eu falei, vamos trabalhar dados, trabalhar informação. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre essa experiência que o IASES tem, né? Que não é de agora, e é uma equipe enorme, tá? As pessoas, mas quantas pessoas? Enorme. A Kelly, que é subgerente, e mais 3 servidores, né? A Flávia, Imensa equipe. imensa equipe, a Flávia, que é agente socioeducativo, né? A Renatinha, que é técnica assistente social, e o Robson, que também é agente socioeducativo, né? E aí, então, a equipe enorme para dar conta disso tudo, e a Kelly fica à frente desse time, não. Então, assim, não é a quantidade de pessoas, né? É o comprometimento da equipe. Assim, a equipe do IAS é muito comprometida com isso, com o que faz, com a socioeducação. Então, a gente conseguiu entender algumas coisas, né? Quando eu entrei no Instituto há 10 anos, porque eu não sou do Instituto, né? Eu sou oficial de investigação, sou policial civil. Então, a gente tem uma experiência de um passado, né, em outras atividade de inteligência. Então, a gente começou a conversar com eles, eles compraram, falaram assim, não, vamos junto, vamos dar a mão. E aí, então, a gente conseguiu, com essa equipe, ela é muito focada, muito especialista, né? E aí, então, a gente conseguiu fazer... Posso te dizer que vira ou mexe tem algum estado procurando para entender, né, os dados do IAS. E aí o foco sempre foi assim, não, mas e como é que vocês veem? Aí quando a gente abre, começa a abrir o BI, Os painéis. não, os painéis, eu penso, Vou ficar aí doido. não. O cara falou assim, cara, como é que vocês conseguem tudo isso? Eu falei, parceria. Eu falei assim, não, parceria, tudo isso parceria com o Prodeste. E aí começa a mostrar como é que funciona, Pô, eu tenho lá um painel que eu vejo os adolescentes que cometeram o ato infracional no município, qual é a residência dele. Isso é bacana para a gente fazer a parte da gestão e da política pública, porque às vezes você vai pensar que, não, vou me concentrar em Vila Velha por os atos infracionais. Aí quando você vai ver os adolescentes, eles moram em Vitória, né? Eles moram em Cariacica. Putz, então, assim, eu vou resolver o problema aqui, eu vou enxugar gelo. Vamos ver agora nesses outros municípios. Então, assim, eles começam a enxergar, eu falei, cara, mas como é que vocês conseguem fazer isso? Para a gente fazer isso aqui, eu falei, não, aqui é 2 cliques. Dá um clique aqui, dá um clique aqui e aparece. Aí eles ficam, e aí mostra no painel, é que a gente não pode mostrar alguns painéis, né? Sim. E aí quando você coloca o cursor em cima do município, ele já mostra já quais são os bairros e a distorção e idade série por bairro, cara. Isso é fantástico. Impressionante. É fantástico, entendeu? O cara fala assim, rapaz, para a gente fazer isso aqui é algo que a gente não vai conseguir. Sim. Então, assim, isso a gente só consegue por conta que a gente tem o BI para a gente conseguir fazer essa análise e fazer essa conversa. Viraram referência nacional. Hoje o IASES foi o primeiro painel, né? Você falou no começo. Foi o primeiro de socioeducação do Brasil. Socioeducação do Brasil. E hoje o IASES é referência. É um case de exportação aí do Espírito Santo do Brasil todo. Tem. Em termos de sistema, não tem um sistema igual o SAS. Muito bacana. Né? Em termos de inteligência por trás, que são os painéis de BI, também não existe nada igual. Mas foi um esforço grande, hercúleo, né, como dizia, mas um esforço coletivo que Sim. é muito bacana. Tem isso, né? Quem olha agora, assim, nossa, como que vocês talvez, né? Tem isso, eu quero. A pessoa não sabe, às vezes, a jornada que foi. 15 anos de trabalho que tem em cima disso para chegar nesse ponto. Organizar tudo, né? Organizar a casa, organizar... treinamento, curso, equipe. capacitação. Hoje, você tem ideia como é que funciona hoje a nossa equipe, né? A gente está com 3 dos 4 no Sul fazendo capacitação. O IASES investe muito em capacitação.
muito. Então, a gente está hoje no Sul dando capacitação. Semana que vem... Dando capacitação. Isso. Não, a gente está lá falando sobre o sistema. Mostrando Toda o vez nosso exatamente, negócio. ó, isso aqui é uma funcionalidade nova e vocês vão enxergar isso no BI aqui. Quando você tiver qualquer dúvida, é aqui que você olha, é aqui que você aciona. Ok? Se você quiser saber se a jornada está sendo cumprida, então a gente faz o tempo todo a nossa formação para os servidores. Ela envolve também o BI para ele entender que o que ele alimenta ali, ele consegue consultar. Né? Sim. Você entendeu? Porque isso faz a diferença, né? Aí ele consegue ver os dados dele e começa a Exatamente. tomar cuidado. Ele começa a ver os dados dele e fala assim, poxa, tá aqui, se eu precisar de uma informação, eu consigo tirar daqui. Então, a gente está no Sul, semana que vem a gente vai para o Norte. Então, assim, é muita formação. O tempo todo a gente está trabalhando com formação. O IAS, ele por ano dá em torno de 3.000 vagas, a 3.200 vagas de formação. Então, foi muito isso. Equipe, formação. Isso é muito bacana, porque não tem jeito. Tem que... a qualidade dos dados, o que você está colocando dentro do seu sistema, é o que vai determinar a sua tomada de decisão futura. Então, a capacitação e você mostrar para quem está na ponta a importância do porquê que eu tenho que cadastrar isso, porquê que eu tenho que dar mais atenção nessa tela ou nesse campo. Ele começa a ver de uma forma diferente os objetivos, a razão do trabalho, deixa de ser do só cadastro, deixa de ser só mais uma coisa que ele tem que fazer e passa a ver o valor efetivo da coisa. Exatamente. E o bacana também é que, assim, a parte tecnológica, né, a gente tem a parte da inteligência, faz com que os próprios profissionais, acredito lá, passam a ter tempo até maior para, de fato, estarem atuando em suas áreas que eles são especializados, né? Dão mais celeridade para esse trabalho, talvez, do dia a dia, que é o objetivo, né? Ser cada vez mais amparado com dados e ser mais eficiente no trabalho público que eles desenvolvem. Muito bom. Eu costumo enganar o pessoal lá, né? Eu falo que eles, não, gente, vamos fazer isso aqui, porque se a gente fizer esse sistema BI, a gente vai ficar mais tempo, né, sem fazer nada, né? Mas aí, quando tá sem fazer nada, eu já cheguei, né? A gente tá sem fazer nada, vamos fazer. Já abre espaço para a próxima melhoria. Sabe? Por exemplo, a gente tem lá no IAS, por conta disso, a gente consegue entregar cadernos. A gente tem um caderno, Acordo da Socioeducação, que discute 10 anos de entrada de adolescentes dentro do IAS, né? Do regime fechado. Então, são 10 anos que a gente está olhando o recorte. Isso a gente só consegue porque a gente tem BI. Que a gente começou a olhar e falou assim, gente, olha só, a gente tem que fazer um trabalho sobre esses dados aqui. A gente está com o anuário para ser lançado, a gente tem um outro caderno também, que é o caderno do CIAS, que a gente está para lançar agora. Então, enfim, isso tudo mostra que a equipe ela fica menos focada naquilo que seria apertar parafuso o dia todo, e ela consegue dar 2 passos para trás e falar assim, opa, deixa eu ver o que está acontecendo, por que esse parafuso sempre está balançando. Então, isso só é possível porque a gente tem um BI que dá para a gente dar 2 passos para trás e olha e fala assim, gente, o que está acontecendo assim? Começa a clicar aqui, não, baixa essa outra tela, baixa isso aqui, vamos baixar esses dados, vamos ver. Aí você começa a explorar, efetivamente explorar. Você fala caderno no sentido de uma publicação. Exatamente, essas são as publicações do IAS. As publicações do IAS são baseadas nisso. Essa análise que a gente faz, assim, agora a gente vai produzir conhecimento. Né? E aí a gente começa a produzir conhecimento. Né? A gente começa a fazer por conta dos dados que a gente tem no IAS. O IAS é tão, vou brincar, tão metido, né? Que a gente fez até um índice socioeducativo, que a gente começou a perceber as entradas, né, dos adolescentes nesse acordo da socioeducação, negros, pardos, os pardos, negros, índios, brancos, como é que era a entrada. E a gente, então, a partir dessa visão do caderno, dos dashboards, a gente fez um índice para ver como é que funciona a entrada dos adolescentes, né, por raça/cor. Isso a gente só conseguiu porque a gente tinha um painel que ficava o tempo todo nos desafiando com os números. Então, isso é muito, muito bacana. Sim. Fonte para pesquisa é infindável agora, né? Infindável. Assim. Aí eu convido as pessoas que querem mestrado, doutorado, que querem trabalhar dados sobre socioeducação, acessem o observatório.ias.es.gov.br, porque no observatório ele vai ter uma massa de dados muito interessante,
a gente consegue, por conta da Lei de Acesso à Informação, nós temos os dados de 2023 e 2024 completos. A base está completa, só baixar, né? É claro que a gente faz o tratamento para não identificar o adolescente, Sim, né? passei a estatística mesmo. Exatamente. Então, ele consegue entrar ali, né, e fazer isso. Fora tem os infográficos, porque às vezes ele olhando o infográfico, ou ele fica lá clicando no BI, ele clica aqui, ele olha ali, fala, mas eu vou pegar só o adolescente de 18 anos, deixa eu ver a escolaridade dele. Ah, deixa eu ver como é que ele entra, se ele entra flagrante, se ele entra por mandado. Né? Ele começa a clicar ali, ele começa a, opa, eu vou por aqui. Então, ele Sim, consegue. vai cruzando os dados do jeito que achar melhor. Exatamente. Então, ele consegue baixar aqueles dados, entendeu? Para fazer o trabalho dele. É muito interessante. Toda essa performance, né? Que o BI dá. Muito bom, gente. Gente, eu adorei ter conhecido esse trabalho de vocês, não fazia noção do quão avançado estamos. Fico muito contente que é mais uma referência que o Estado do Espírito Santo dá para o Brasil. A gente rala tanto para fazer as coisas mais legais, mais certas, mais úteis. E ver um trabalho como esse de 15 anos dando esse tipo de fruto é algo que eu, particularmente como cidadão, agradeço. É sensacional. E com isso, eu dou um ponto final no nosso episódio de hoje. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, Rômulo e a Aline. Eu vou abrir aqui para as considerações finais. Bom, eu tenho mais aqui agradecer o Prodeste, né? Agradecer a equipe do Prodeste, a Aline, vou agradecer o Caio, que é parte de desenvolvimento, e agradeço por meio do Caio toda a equipe dele, né? Porque eles fazem acontecer, são um pessoal muito, muito comprometido, a palavra é essa, com o trabalho, com a experiência que nós, que somos usuários. Então, essa parceria tirou o IASES levamos o patamar, como diz aí fora, né? A gente foi para outro patamar por conta dessa parceria. Então, assim, agradecer muito essa parceria com o Prodeste. Eu acho que quem ganha não é o IASES, quem ganha é a sociedade capixaba, que consegue ter um raio-x da política de socioeducação do Estado do Espírito Santo, né? E a gente sempre se coloca lá à disposição para, de forma geral, né, para as pessoas entenderem o que é o IASES, conhecer o IASES, conhecer como é que é o trabalho do IASES. Se quiser mais informações dentro do observatório, vou falar de novo, observatório.iase.es.gov.br, tem lá nossos contatos de telefone, também tem como mandar perguntas, enfim, a gente está lá para prestar todas as informações que são importantes para a sociedade. Que, ao final de contas, a gente é servidor público, a gente trabalha para a sociedade, né? Então, assim, a gente está lá para devolver tudo isso e entregar para as pessoas. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado. Deixo aqui um abraço do nosso presidente, o Dr. Fábio Modesto, que ele é um incentivador dessas tecnologias dentro do Instituto, né? Então, ele falou, Romulo, deixa lá meu abraço para o Prodeste, agradece em meu nome, né? Tudo que eles sempre acompanham o IASES aqui. Legal. Obrigado. Bacana. Bom, para a gente é muito gratificante ver como que o nosso trabalho, né, toda a parte da tecnologia, vem contribuindo e continua aí, né? Espero que a gente possa avançar até muito mais, contribuindo com todo esse trabalho do IASES. Para a gente realmente é muito prazeroso ver isso, né? Ajudar ao Instituto a estar e a chegar, né, nesse ponto. E agradeço também pelo convite, obrigada aí, mais um podcast. Isso aí. E quero também considerar aí, que a gente, né, não fazemos nada sozinhos, que por trás lá da nossa equipe tem um time lá extremamente competente, entendeu? Pessoas realmente, assim, totalmente especializadas nessa área. Hoje, nossa área lá, ela, como eu tinha dito antes, a gente atua na parte de engenharia de dados, de ciências de dados, de inteligência de negócio, e já estamos aí tateando, né, a parte de inteligência artificial. Então, é uma equipe, assim, que se esses resultados estão sendo gerados pela parte da tecnologia, né, dos trabalhos de dados que a gente está entregando, realmente é por conta aí de toda essa equipe que se envolve e se compromete. Também mando um abraço, Kelly, né? Esqueci E agradeço, de falar da Kelly, o Rômulo, para nós, assim, a gente também agradece pela compreensão de vocês. Às vezes a gente faz mágica, que a nossa equipe também é muito grande, como a de vocês. Né?
Mas a gente Fazendo agradece. mais com menos sempre. É mais com menos, né? Às vezes é a mágica, né? Então, a gente agradece a compreensão de vocês às vezes, porque hoje o Prodeste a gente atende, o nosso setor a gente atende todo o estado, né? Não somente o IAS, mas outras secretarias e outros órgãos, e aí a gente, de vez em quando, tem uns impasses de demanda, mas o Rômulo são pacientes, não, tudo bem, e aí a gente vai tocando e fazendo, e espero que a gente evolua muito mais aí, entendeu? É muito bom. Referência, vou ter que repetir, referência nacional. Referência nacional. Muito bom. Adorei. Legal. Muito bom. Top. Eu quero fazer um agradecimento também especial à Adélis que cedeu esse espaço para a gente fazer mais esse episódio e um obrigado especial para você que está nos assistindo até agora nesse episódio completo. Um abraço para vocês e para vocês todos e até a próxima. Valeu, gente.